nessa ação penal 501, 97, 27, 95. Continuar o depoimento do senhor Marcelo Baio Odebrecht. Em princípio, são as questões de juízo, passa ao Ministério Público. Sem perguntas, Excelência. O assistente de acusação tem indagações? A defesa dos demais acusados tem questões? A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Duas questões brevemente, se me permite. Marcelo, nos casos daqueles pagamentos que estavam aferidos na planilha como o da Braskem, que envolve os acertos de Paulo Roberto Costa, Janene e Alberto Youssef, eles se deram quando, objetivamente, antes de você assumir a Braskem? Não, na planilha não tinha nada a ver com esse acerto. Isso é importante até esclarecer, Excelência. Veja bem, o que a planilha tinha em relação à Braskem é o refis da crise e é o reiki, que são duas discussões de medida provisórias. Uma era a contrapartida específica, que era o refis da crise, e outro foi um crédito de alocação interna, que foi o reiki. Esses acertos que a Braskem fez com Paulo Roberto, Janene e Alberto Youssef ocorreram bem antes até de eu assumir a presidência do Conselho. Não foram feitos por mim, foram feitos pelos LR da Braskem e pelo meu antecessor. Eu não tive absolutamente nada a ver com os acertos da Braskem envolvendo Petrobras. Eu tive sim com esses dois temas das duas medidas provisórias que estão na planilha italiana. A planilha italiana, como eu disse, é o seguinte: ele não tinha relação com os contratos nem da construtora, nem da Braskem com a Petrobras. No caso do setor de operações, o Bira tinha algum envolvimento ou conhecia os pagamentos com o caso de João Santana? Não deveria. O Bira, eu acho que ele não tem nada a ver com os pagamentos. Não deveria, porque, como eu disse, o pagamento a João Santana, eu recebi a orientação, avisava a Hilberto, que tinha uma relação direta e fazia o pagamento. Em tese, eu não falava com o Bira não deveria saber disso, e eu diria até que os próprios pagamentos não contabilizados, o Bira não deveria saber se tinha ou não ilicitude, não deveria saber quem era o destinatário, então, em tese, ele não deveria estar envolvido. Esse não era o papel do Bira. O papel do Bira era receber uma programação de um empresário que tinha autorização, ele dava aquilo por... Ele entendia que aquilo estava autorizado, porque se aquele empresário tinha uma delegação para fazer pagamento completo, estava autorizado. Se não tivesse caixa, na época que eu era consultora, ele tinha que buscar a minha confirmação. Certo? Não, havendo caixa, ele não precisava de mais nada. Sem mais perguntas. Uma última questão do juiz aqui rapidamente. Essa questão do refis da crise, do crédito na planilha sendo proveniente da Braskem, tinha relação com o fato da Braskem ser a principal empresa beneficiada, vamos dizer, dentro do grupo por conta desse parcelamento? Sim, era a maneira com que a gente mais ou menos fazia o seguinte: os créditos são definidos de acordo com as empresas que ocupavam minha agenda. Sim. No caso do refis da crise, foi um caso específico. O refis da crise houve, de fato, no contexto da negociação do refis da crise, eu não posso dizer pelas outras empresas, mas eram várias empresas envolvidas. No nosso caso, no contexto da negociação, houve um pedido do Guido de 50 milhões para a campanha da Dilma. Tá? Ele nunca disse assim, eu quero 50 milhões aqui para isso. Ele não botou no papel 50 milhões, tá? Mas se subentendeu na época. Não, sim, mas que a indagação que eu faço, porque existem várias mensagens eletrônicas do senhor tratando dessa questão do refis da crise e antes do crédito prêmio lá do IPI e tal. Que é o mesmo. E sempre é uma referência a Braskem. Não, a refis da crise era Braskem. Era só Braskem. Era Braskem. Tá. Refis da crise era só Braskem, reiki era só Braskem. Então a questão assim de ter atribuído o crédito, né, a planilha ser originado da Braskem tinha relação com o fato de que a Braskem também era a principal beneficiada economicamente dentro da empresa. Não era o fato disso. A Braskem era quem estava tomando. Veja bem, eu estava atuando em apoio à Braskem pela mediação do Guido. Mas, por exemplo, quem estava negociando o refis da crise era o próprio pessoal da Braskem, direto com o Ministério da Fazenda. Eu entrava pela relação com o Guido. Então, eu apoiava a Braskem junto a Guido e junto a Palocci. Mas era um assunto da Braskem, o refis da crise. E tanto que quem assumiu esse custo foi a Braskem. A autorização foi da Braskem. Por exemplo, eu não sei, essa é outra questão, eu não sei como transitou depois esse pagamento da Braskem. Porque a Braskem autorizou, deu esse crédito na planilha italiana que foi usado para pagar João Santana e várias outras coisas, entendeu?
Isso é uma pergunta um pouco retórica quase, mas o controle, a posição acionária da Odebrecht na Braskem é dividida com a Petrobras. São os dois principais acionistas. São os dois principais acionistas. Mas isso não era decisão de conselho, a decisão dentro da Braskem, os próprios executivos da Braskem tomaram a decisão de autorizar. É o que eu disse, quando o Guido me fez, eu levei para o presidente da Braskem, olha, no contexto ele está pedindo, e o presidente da Braskem autorizou. Como ele depois transitou dentro da Braskem, os pagamentos estão contabilizados, como é que o dinheiro foi, para onde foi, eu não sei informar. Eu só sei que ele se comprometeu a fazer essa doação de 50 milhões para a campanha de 2010, que acabou ficando para 2014. Tá bom. Só essa era a última indagação? O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda? É o seguinte, como essa denúncia acabou sendo feita antes do nosso acordo, eu tive o trabalho de ler ela até para... Acho que tem alguns pontos aqui que eu achava importante só esclarecer. Eu estou correndo aqui rápido, porque vários já acabei esclarecendo, mas, por exemplo, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu achava importante, pelo que eu percebi, é o seguinte: pelos depoimentos que eu escutei, principalmente naquela ação de sondas, e talvez esclareça um pouco aqui essa ação e talvez outras, que é o seguinte: ficou claro para mim que os executivos da Odebrecht e da OAS, OTC e várias outras empresas, eles mantinham alguma espécie de conta corrente. Tá? Pelo menos na ação de sondas ficou claro para mim isso, que eles tinham uma espécie de conta corrente. Tá? O que para mim ficou evidente, eu não conhecia a época, veja bem, na época eu não me envolvia, eu sabia o quê? Eu sabia que meus executivos da Odebrecht, de alguma maneira, atendiam os interesses políticos estabelecidos na Petrobras. Eu não conhecia os acertos específicos, não me envolvia nisso. Mas o que é que eu deduzi? Que eles tinham contas correntes específicas com PT, PP, PMDB, diretores da Petrobras. Certo? O que parece também ficou claro é que os executivos da Odebrecht, quando eles atuavam muito em consórcio com a OTC e a OAS, e parece que, quando envolvia pagamentos ao PT, pelo que eu deduzi dos depoimentos dos meus executivos da Odebrecht, eles direcionavam a parcela do PT deles para casa. E parece que quem ficou responsável pela parcela do Vacari e do PT dentro dos consórcios que a gente atuava, não era a gente, eram as outras consorciadas. É o que tudo indica. Então, e a minha conta corrente, é isso que eu acho importante esquecer, a minha conta corrente com Palocci e com Guido não tem relação com a conta corrente que meus executivos tinham eventualmente com outros políticos, outros diretores, não tem nada a ver isso. Eram duas coisas completamente distintas. Era a relação deles, eles que diziam o que faziam, não me davam conhecimento. E aí talvez exista uma confusão, porque talvez parece que, pelo que eu percebi, nós éramos a única empresa que tinha essa relação. Porque como a relação com a presidência ficava comigo, e como a relação com Guido e Manteiga ficava comigo, com meu pai, com meu antecessor, tá certo? E João Santana saía dessa relação, enquanto que meus executivos é que eventualmente estudavam com o PT, Vacari, diretor da Petrobras, parece que nas outras empresas eram uma pessoa só. Não, entendi. Mas aí então, o senhor pode passar ao seu advogado, daí essas questões, daí se ele entender que é relevante, ele passa daí nas alegações finais nesse processo, tá bom? Não. É isso, então, pode interromper.